Oi, como é que você tá? Hoje eu vou conversar um pouco aqui sobre o poder da reflexão para a nossa cura. Eu não sei se você tá buscando alguma cura, não sei qual a situação que você tá vivendo na sua vida nesse momento, mas ao longo da vida tem muita coisa que a gente tem que curar, né? Tem muita coisa que a gente tem que resolver. Você pode pensar só também sobre resolver questões, passar por desafios, não necessariamente usando a palavra cura. É muito particular de cada um. Mas eu quero trazer aqui a importância de refletir, de pensar sobre o que está acontecendo e o quanto isso pode ser libertador e o quanto isso pode nos ajudar a solucionar situações que no primeiro momento parece que não tem solução, sabe? Então, são dessas questões que eu vou conversar aqui hoje. Bom, e o que eu quero dizer aí com essa coisa, o quanto a reflexão é importante pra gente se curar, pra gente passar por desafios, pra gente se melhorar de alguma forma, pra gente resolver coisas que parecem que não tem solução. O que eu tô querendo falar em relação a refletir? Porque você pode pensar assim, mas eu penso o tempo todo. Às vezes eu tô com algum problema na minha vida, eu penso nele quase que 24 horas por dia. Tem situações que às vezes a gente não consegue nem dormir, porque aquilo não para de povoar o nosso pensamento, e aí você pode achar que você tá refletindo sobre isso, pensando nisso o dia todo. E pensar numa situação o dia todo, ficar remoendo, não é refletir. O que eu quero trazer aqui como reflexão é você sentar, é você parar um momento da sua vida e pensar naquela situação de uma maneira mais aprofundada. É você ir em busca, ir aonde está essa questão, onde está o foco, para poder, quem sabe, trazer uma solução à tona. Quando a gente não acha uma solução, muitas vezes para uma situação, é porque a gente está focado em apenas um ponto. É aquele ponto ali que é onde a gente sente que é a encruzilhada, onde a gente sente que tá um beco sem saída e não tem para onde eu ir, não tem o que eu faça. E aí a gente fica às vezes parado ali, não tem como, não tem o que eu possa fazer. Então, como que a reflexão pode me ajudar a sair dessa situação? De que forma pensar nisso vai melhorar? Quando a gente tem uma situação muito, muito difícil, uma das tendências que a gente tem também é não pensar nisso. E é muito favorável também, né? Pode parecer que é fuga, mas em algumas situações a melhor coisa que a gente faz é não ficar pensando naquilo naquele momento. Se você chegou nesse ponto em que você não vê solução e você pensa e não vê solução, a melhor coisa que você tem que fazer é soltar e deixar como tá. Porque no seu nível de consciência, o que a sua razão te traz não tem pra onde ir. Então, se não tem pra onde ir, não adianta você ficar remoendo. Você só vai ficar doente, muito provavelmente, ou você vai só ficar se sentindo mal com aquilo. Então, nessa situação, é melhor deixar pra lá. Porém, é um soltar, é um deixar pra lá, no sentido de que é maior do que eu, nesse momento, essa situação que eu tô vivendo, é maior do que a minha razão pode alcançar, então eu deixo acreditando que ela vá se solucionar, mas entendendo que a responsabilidade é sua, né? Que você tem responsabilidade diante das suas coisas, não só deixando assim, deixa a vida me levar, né? Entendendo que você tem responsabilidade, você deve agir para que as coisas se solucionem, mas talvez não naquele momento. Vamos dizer que é uma questão temporária. E a reflexão que eu quero pensar aqui é como se você fosse desmembrar uma situação, né? Você vai sentar e vai pensar nela e vai olhar para o máximo de lados que ela possa te trazer, né? Às vezes a gente só consegue enxergar um lado, então nós vamos desmembrar, amplia e olha mesmo, de fato, o que está acontecendo? Será que essa questão é realmente tão séria quanto eu estou levando? Será que ela me afeta tanto quanto eu acho que ela me afeta? Será que isso modifica a minha vida de uma forma tão negativa quanto eu realmente acho? E aí você vai pensando a respeito de cada um desses pontos. Às vezes não, às vezes só quando você para, só de você sentar e pensar sobre aquilo, você pode chegar na conclusão de que aquilo nem é tão ruim assim, não é tão terrível assim. Mas e se for? Realmente, é muito ruim, é muito difícil. O que eu posso fazer? Um dos primeiros pontos que eu acho importante a gente perceber, a gente entender, é que vai ter que ter uma ação. Você vai ter que fazer algo. E muitas das vezes, a gente pensar assim, isso aqui não tem solução, é só uma fuga, é só uma forma da gente não querer se responsabilizar e não querer modificar o que tem que ser modificado.
Muitas das dificuldades da nossa vida, ela vem para pedir uma mudança, ela vem para pedir uma ação. E agir dá trabalho, né? Agir cansa. Então, muitas vezes a gente não quer agir, a gente não quer modificar aquilo. Então, a gente fica buscando alternativas de mínimo esforço. Se for simplesmente uma questão de saúde física, você vai buscar um remédio que cure sem você ter que fazer nada. Porém, a gente sabe muito bem que se fizer exercício físico, mudar hábitos, se alimentar melhor, muito provavelmente aquilo vai melhorar e muito provavelmente aquilo não volte a acontecer no nosso físico, né? No nosso corpo físico. Mas a gente prefere, não, mas me dá um remedinho, eu prefiro um remedinho. E nas outras questões da vida também. A gente quer um remédio mágico que a gente vai tomar e que não precisa fazer nada. E tudo vai se modificar, tudo vai ficar lindo e vai ficar perfeito. E esse remédio mágico, ele não existe. Então é muito importante a gente se responsabilizar. O que eu posso fazer para modificar aquilo? Compreender o que não cabe a mim naquele momento e compreender o que cabe, porque muita coisa cabe. Quando é relacionada à vida de outra pessoa, ou quando é relacionada que eu gostaria que outra pessoa agisse de outra forma, aí não cabe a gente. É frustrante muitas vezes, é triste, é doloroso, mas a gente não modifica o comportamento da outra pessoa. Se tem alguém no nosso convívio que você não concorda com o comportamento, você só pode modificar o seu comportamento diante do comportamento dela. Você não vai modificar o comportamento dela. Isso é uma reflexão importante e é algo que tem que ser aceito. Simplesmente a gente deve aceitar. Porque assim como nós somos, o outro é como é. E enquanto a gente briga, enquanto a gente luta querendo que o outro seja de outra forma, enquanto a gente luta querendo que o outro enxergue o que a gente enxerga, aceite o nosso ponto de vista, e a gente tenta fazer isso com luta, com briga, com guerra, nada muda. Você mesmo já deve ter visto isso na sua vida. Se você tem uma pessoa dessa no seu convívio, quantas vezes você já tentou modificar o pensamento dela? Quantas vezes você já tentou fazer com que ela te aceitasse, com que ela tivesse um ponto de vista semelhante ao seu, e sempre foram tentativas frustradas. Essas tentativas que não dão certo, que você tenta de novo, elas trazem um ensinamento de que é assim e ponto. E não cabe a gente modificar coisas que não vêm da gente. Só cabe a modificar a gente, ó. Eu vou falar uma coisa que, gente, modificar a gente mesmo já é muito difícil. Você já conseguiu modificar um hábito seu? Fala a verdade. Coloca aqui nos comentários se você já modificou um hábito que você tinha que era muito difícil. Aí coloca aqui nos comentários o quão difícil foi isso. Então você imagina modificar uma outra pessoa, gente. Então é uma das coisas que a gente tem que tirar da nossa ideia, dos nossos planos de vida. Modificar alguém. Dá muito trabalho e é extremamente frustrante. Eu acho que de certa forma é até ilusório. Tem gente que se ilude achando que modifica alguém. Vamos modificar o que a gente pode na gente, o que nos favorece, o que também vai favorecer o entorno, porque quando a gente muda para melhor, favorece todo mundo ao nosso redor. E trazendo sempre a reflexão para nossa vida, que é dela, é partindo dela que as modificações necessárias vão acontecer. Então tá, mas aí eu refleti, eu trouxe... Quando você se abre para reflexão, vem na sua mente tantas possibilidades, porque às vezes quando você só fica ruminando os pensamentos no dia a dia, quando não é uma parada para reflexão, você não acessa. Mas quando você decide, não, agora eu vou sentar e vou refletir, vem à sua mente várias possibilidades, a coisa se abre na sua frente, para você ver que talvez tenha assim uma possibilidade naquele momento. Só que aí eu refleti, eu pensei, não veio esse ponto que eu devo modificar, né? E aí o que eu faço? Eu frustro? Não, às vezes não é aquele momento, às vezes no seu inconsciente ou na sua mente não tem ainda o que você precisa para modificar aquilo. Então ponto também é um ponto de você pensar, não é agora. Talvez não seja esse momento que eu deva mexer nisso ou que eu deva modificar isso. Então também é um momento de aceitar. Eu não tô num momento propício para isso, então eu não vou mexer nisso nesse momento. Mas lembrando sempre da sua responsabilidade, de não simplesmente jogar coisas para debaixo do tapete. Jogar emoções, jogar situações desafiadoras simplesmente para debaixo do tapete é só uma ilusão. Porque não existe o tapete, né? Não existe o tapete onde a gente esconde. Ou é só temporário. Logo vai vir à tona de novo. E quanto mais tempo passa, às vezes vem com mais força e vem com mais desafio ainda. Então entender que é apenas momentâneo, talvez, essa tirada de lado dessa situação. Porque às vezes tem momentos na vida que a gente não tá podendo resolver aquela questão. Às vezes é uma questão muito mais profunda. Às vezes são questões que você vai precisar de ajuda. E só o fato de você sentar para refletir
já te traz essa consciência de que não, isso aqui eu não consigo resolver sozinho. A gente também precisa ser humilde o suficiente para entender que tem coisas que você não vai resolver sozinho e que você vai buscar ajuda e vai atrás de ajuda. Seja humilde a ponto de entender isso e de aceitar a ajuda, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar, olha, me ajuda, tô precisando de ajuda, e buscar ajuda profissional, médica, que é muito importante. A gente às vezes não resolve tudo. E que bom que a gente tem ao nosso redor muitas pessoas que possam nos ajudar. Mesmo que você se sinta sozinha no mundo, sempre vai ter alguém que você pode contar, que você pode ir atrás. Uma ajuda médica que vai poder te ajudar, dependendo da situação que você está vivendo. E a reflexão profunda e verdadeira e sincera com você pode te trazer essa ideia também. Esse momento de reflexão, ele tem que ser um momento de humildade consigo mesma, de muita sinceridade. Às vezes, quando a gente vai conversar com outra pessoa, a gente ainda usa uma das nossas máscaras, aquela máscara de que eu sou muito forte, eu lido com todos os problemas com facilidade, eu não preciso de ninguém. Quando a gente tá diante dos outros, a gente tem algumas máscaras. Tem o orgulho, que às vezes também esconde um pouco de quem a gente é de verdade. Tem uma série de coisas, né, que a gente tem e que nos esconde. Porém, com essa reflexão, você tem que ser totalmente verdadeiro de você. De você mesmo, você não deveria esconder nada, apesar da gente tentar esconder coisas da gente mesmo. Mas seja sincero, humilde, verdadeiro. E quando você estiver sendo realmente sincero com você mesmo, você vai sentir uma leveza, sabe? De abrir mão de certos pensamentos que você viu que não vale a pena, de certos padrões de pensamento. Por exemplo, eu pensei assim, a minha vida inteira eu vou me modificar agora. E às vezes são pensamentos que te fazem mal. Quando você abre mão deles, dá uma leveza, fala, não, mas eu não preciso ser assim. Eu não preciso dessa rigidez aqui. Eu não preciso de pensar nessa linha. Às vezes aquela pessoa que você critica, que você tem um convívio difícil, quando você para pra refletir, você percebe que você tem uma rigidez muito parecida com a dessa pessoa. E aí, se você não concorda com a rigidez dela, que tal soltar a sua? Fala, não, quem não vai ser rígido você eu. Porque a relação com o outro não tem que ser de disputa, não tem que ser de guerra. Eu luto com o outro, quem vence sou eu. Às vezes a relação que a gente tem com os outros é assim. Que tal abrir mão de vencer? Nossa, gente, e não é ser derrotado, é você ser feliz, sabe? Eu não preciso vencer uma discussão com fulano de tal. Eu não preciso deixar essa pessoa acha assim, ela quer ser assim, que seja, gente, isso é tão libertador. E eu sei que não é fácil, dependendo da pessoa, né? Somente pessoas que são muito importantes para a nossa vida, pessoas que nos criaram. Às vezes a gente tem uma resistência muito grande de lidar com essas pessoas, de não querer dar o braço a torcer em relação ao que essa pessoa pensa. Mas quando você descobrir o quão libertador é deixar a pessoa ser quem ela é, não querer mudar o pensamento dela, você não vai querer usar outra coisa na sua vida. Deixa as pessoas serem quem elas são, seja quem você é. E quando você fizer essa reflexão para resolver alguma questão e vem alguém, às vezes no seu pensamento, é por causa de fulano de tal que eu estou nessa situação, é fulano de tal que atrapalha a minha vida. Outra coisa que é muito importante para solucionar questões é entender que as mudanças que você faz na sua vida, elas dependem de você, independente de qualquer pessoa ao redor. Uma tendência que a gente tem é buscar culpados fora. Ah, não, mas é por causa do meu chefe. Não, mas é fulano de tal. Não, é a pessoa, meu vizinho, não sei. É minha família. E aí, quando a gente faz isso, a gente não pode solucionar nada, porque você vai resolver a vida de todas essas pessoas, você vai modificar a vida de todas essas pessoas ou fazer todas essas pessoas irem embora? Vai. Então, é importante trazer pra você como eu modifico essa situação, como eu posso melhorar a minha vida. E às vezes quando a gente fala assim, não tem alternativa, é porque a alternativa é uma mudança e que você não quer fazer. Então, se nessa reflexão que você fez, você sentou e pensou, a única coisa que eu poderia fazer aqui é modificar a mim mesma, modificar totalmente a minha vida. E eu não tô preparado pra isso. Então, é importante você pensar nisso. Mas você já descobriu o ponto. Você, eu tenho que modificar isso aqui. Mas eu não sou capaz nesse momento. Mas só de você ter percebido qual é o ponto já é extremamente favorável, que aí a partir daí você já sabe. Vai fazendo pequenas modificações para chegar onde você quer. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes você percebe que você tem que fazer uma modificação radical na sua vida. Tem gente que consegue, tem gente que de um dia pro outro, hoje eu tô aqui, amanhã eu já tô com outra vida. Assim. Mas nem todo mundo é assim. Se você não é a pessoa que é assim, tudo bem. Você vai fazendo as modificações que são possíveis no seu dia a dia. Só que não desista e não esqueça que depende de você.
Não depende dos outros. E às vezes você tem pessoas ao seu redor, e tem pessoas que você vai ter que levar junto com você, e a pessoa não vai estar tão disposta que nem você. Você vai fazendo as suas modificações e deixa a pessoa do jeito dela, que nem eu vou falar de novo, a gente não modifica o outro, a gente só modifica a gente mesmo e a gente só banca as nossas próprias decisões, o que é de fato nosso. Se você tem uma outra pessoa muito, muito importante para suas decisões, se você é casado, se você vive com alguém, se você tem outra pessoa que faz parte diretamente dessa questão a qual você quer resolver, é importante você ter essa conversa, essa reflexão individualmente primeiro, é muito importante. Tem coisa, gente, que é só nossa. Mesmo que você seja muito ligado a alguém, mesmo que você tenha um grupo de pessoas ao qual você faz parte e tá muito junto, a gente tem coisas que são só nossas. Tem coisas que são só nossas. Então, primeiro você parte dessa coisa que é só sua e depois você vai compartilhar com a outra pessoa. E quando você for, você vai ter muito mais clareza. E quando você for expor a sua opinião para essa outra pessoa, vá desarmado. Vá aqui, ó, eu quero resolver essa questão aqui. E aí, a partir dessa reflexão, essa principal, essa reflexão interna sua, você vai trazer mais clareza para outra pessoa também. E aí vocês podem resolver juntos e planejar juntos. É o que quer que seja que vocês precisam, né? Mas é importante que você tenha essa reflexão individualmente primeiro. E sobre curas, né? Quem tá passando por situações difíceis, questões de saúde mental e que deseja se curar a própria vida, né? Cura é uma palavra forte, né? Tem gente que nem gosta de usar, mas eu vou usar aqui como uma forma mais ampla. Entenda cada um como for possível. Mas para se curar de qualquer coisa que você deseja e que seja possível você se curar, essa reflexão é muito importante. Está sempre refletindo, não, de novo, não com os pensamentos, não com os pensamentos repetitivos, não com aquelas ideias fixas que não mudam muito. Isso não é a reflexão que eu tô querendo dizer, isso são só os pensamentos repetitivos, é a mente que não para. A autorreflexão, uma reflexão mais profunda, é a partir dela que você vai tendo insights de como sair, seja de qualquer situação que você esteja. E não é uma vez só. Talvez seja importante fazer isso com uma certa frequência. E aí você pode falar pra mim, eu não tenho tempo de fazer isso, minha vida é tão louca. Mas a vida tá passando. Se você não tem tempo pra você, se você não tem um momentinho que você possa fazer uma reflexão pra você, como é que você pode querer algo melhor pra si? Né? O tempo que a gente tem pra fazer as coisas ou não, são escolhas. Por mais difícil e corrida que possa estar a sua vida. E se você pensa assim, não, mas eu moro com um monte de gente, onde eu vivo eu não tenho muito espaço, busque espaço para ter essa reflexão. Vai fazer uma caminhada sozinho, 15 minutos que seja em algum momento da sua vida, para ter essa reflexão. Faça e depois me conte o quanto isso pode ser importante, quanto isso possa ser libertador. São pequenas pecinhas que você vai colocando no seu quebra-cabeça, que você vai resolvendo ali questões que às vezes parecia que não tinham solução. Mas são nesses momentos de reflexão que você traz ideias. A nossa mente, ela não para, então ela não abre espaço para outras ideias. Você está tão acostumado, né, quando a gente está muito no automático, acostumado com as mesmas coisas, a nossa mente não tem espaço para receber outras respostas, outras ideias. E aí quando você para e você tem a intenção de solucionar algo, ideias novas surgem. Gente, isso é de verdade, parece mágico, é libertador, isso acontece de verdade. E se você, quanto mais frequência você fizer isso, melhor vai ser. É que nem a meditação, né? A meditação só que é você só observar os pensamentos, né? Você parar um pouco, observar os pensamentos e aí não se identificar com eles, deixar apenas eles passarem. O que eu tô trazendo aqui é algo mais ativo, você vai pensar mesmo, vai refletir. E permitir e abrir espaço para que novas possibilidades cheguem. Só de você ter a intenção de solucionar algo, você já está abrindo espaço. E isso já é extremamente significativo. E se você já fez isso, se você costuma fazer isso na sua vida, me conte aqui como é que é. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Eu vou trazer mais reflexões como essas nos próximos vídeos. Eu espero que vocês participem. Eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês. Se vocês acham que esse vídeo é legal, que alguém possa se interessar, compartilhe. Muito obrigada para quem me acompanha até aqui. Eu vejo você no próximo.